Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks. Você que quer hackear o futuro, você que gosta de empreendedorismo, você que gosta de hoje filosofia, de abrir a sua cabeça, este é o Futurum Talks, que é feito na Futurum Capital. Aliás, siga @Futurum Capital e nosso podcast está no YouTube como Futurum Talks. Você pode escutar no Spotify, multiplataforma, até no TikTok, estamos lá. E para me acompanhar está este homem que eu tenho grande apreço, carinho, respeito, não vou falar mais coisas porque são coisas íntimas e aí eu posso te expor aqui. Tio Rico! Eu adoro participar esse podcast, ele é um quebra-cabeça e cada dia nos enriquece mais. Então, eu adoro participar disso aqui. E hoje eu estou mais animado do que nunca. Eu estou oriçado hoje. Eu imagino. A gente vai apresentar nosso convidado, mas eu vim para cá com uma felicidade, porque finalmente teremos aqui um encontro do século da cabeça, do pensamento, dos dois homens pensadores que vão agora discutir. Eu sempre quis um encontro desse patamar, tipo Holyfield e Mike Tyson, sabe? A luta do século. Nós temos também a EQI, que é a nossa patrocinadora, graças ao bom Deus. São boletos que além que a gente precisa pagar com filhos, nós fazemos o nosso planejamento. Todo mundo pergunta a nossa relação com a EQI, mas a EQI começou como um ovo e agora está gigante. Então a gente ajudou a turma a crescer e hoje a gente está andando lado a lado. Um beijo grande para a turma, para o Custódio e vamos que vamos. Estou feliz com o pessoal. Vamos que vamos. Aliás, eu falei dos boletos, né? Tudo é um planejamento, né, financeiro que você pode fazer na EQI. Então tem o QR Code aqui na tela, a gente deixa o link na descrição, mas é uma forma para você descomplicar a forma de investir. Ajuda muito. Como o tio fala, igual Warren Buffett, longo prazo, diversificação. Na EQI temos todas essas opções. Tio, chegou o momento. Eu não sei, eu tô empolgado demais, cara. Eu também. O Talks de hoje é diferente. A gente sempre fala de negócio, de empreendedorismo, de um monte de coisa. Mas a base disso tudo é a nossa existência, que está intrinsecamente ligado com raciocínios filosóficos. Então hoje a gente tem um cara que pensa extremamente dentro e fora da caixa, um dos maiores filósofos do país, jornalista, palestrante, livre docente de ética. O cara fez Direito e Jornalismo, mestre em Ciências Políticas pela Sorbonne, que aliás eu adoro a arquitetura da Sorbonne, e doutor em Ciências de Comunicação pela USP. Bom, é o nosso grande, querido Clóvis de Barros. Professor, seja muito bem-vindo. Eu te adoro. Que emoção. Obrigado a vocês, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Tomara o papo seja tão especial quanto vocês estão esperando. Você tem um currículo, professor, né? Vai lá. É aquilo que a gente estava começando. Eu tenho uma série de coisas. Eu adoro filosofia. Verdade. Linhas filosóficas, crises existenciais, metáforas. Eu vivo isso. Eu vivo lendo e ouvindo essas coisas. E chega um momento que às vezes eu fico meio louco, com tanta iração, né? Será que a gente é tudo e nada ao mesmo tempo? Eu quero um pouco da tua visão. Você é um cara que você já está nesse mercado há muito tempo. E como transformou a tua vida essa viralização nas redes sociais? A penetração da filosofia hoje é muito maior do que era nos últimos anos, né? Como é que isso evoluiu? E eu queria também que você começasse lá desde o começo. Como é que você começou até os dias de hoje? Então, conta um pouco dessa trilha aí pra gente. Legal. Bom, eu descobri muito cedo que queria ser professor. E eu ainda não sabia direito do quê, mas eu tinha certeza que seria isso desde a escola. Eu gostava de explicar para os colegas a matéria antes da prova, era conhecido e reconhecido por fazer isso com alguma graça bom, então eu tinha na cabeça que eu seria professor, e aí eu fui, estudar direito um pouco por não saber exatamente para onde ir, e achei que direito das ciências humanas talvez pudesse ser um caminho interessante. O interessante é que não foi, né? Quer dizer, eu terminei a faculdade e o diploma da Faculdade de Direito da USP está lá, ele é grande, ele ocupa um espaço, parece uma cortina e tal, mas tá pendurado em algum lugar, não? Não tá pendurado, tá numa pasta. São Francisco tal. Direito? Sim. Isso.
E tá lá, né? Quer dizer, terminei e tal, bom, e aí eu fui fazer mestrado e doutorado, que era o passaporte, né, para começar a trabalhar como professor na universidade. Quando eu fiz tudo isso, terminei, voltei para o Brasil, tudo isso eu fiz na França, né? Eu vivi na França de 86 a 90 para fazer isso, e quando eu voltei, Legal, eu fui um pouco dar aula onde me quiseram, e como do ponto de vista assim de capital relacional, né? Como dizia o meu orientador, eu era muito fraco. Mesmo a minha família, ninguém na universidade, ninguém. Então, eu tive muita dificuldade no começo para me fazer aceitar. E, verdade seja dita, o primeiro espaço que apareceu foi não em faculdade de Direito, mas em faculdade de Comunicação. E, sobretudo, naquela disciplina do terceiro ano, que é Ética e Legislação. E aí tem de imprensa, de Ética e Legislação Publicitária, Ética e Legislação de Relações Públicas e tal. E como supunha-se o docente tinha que ter formação jurídica, então eu entrei nesse cantinho aí, numa disciplina periférica, uma espécie de pedágio que os estudantes tinham que fazer para poder obter o diploma, e ali eu fiquei, e tão logo eu comecei a trabalhar, abri um espaço na Casper Libero, que foi, na verdade, o primeiro lugar que eu fui trabalhar no curso de jornalismo da Casper como professor de ética e legislação de imprensa. Bom, o que começou a acontecer? É que o curso ele era muito de legislação, porque a minha formação era em direito, e ética era muito senso comum. Eu dizia meia dúzia de obviedades, assim, do tipo, o jornalista não pode mentir, não ia além disso. Né? Ter uma fonte. Isso e tal, mas eu era muito fraco. E aí eu fui meio que pesquisar, onde é que eu posso ganhar um pouco mais de solidez na parte da ética, né? E aí, olha, a ética é filosofia, não tem outro jeito, então prestei FUVEST de novo e entrei na FEFELET para estudar filosofia, né? E então eu estava indo para o meu terceiro curso de graduação em filosofia, eu já era professor, eu fazia filosofia à tarde, dava aula de manhã e de noite nas faculdades, aí eu comecei um pouco a ser chamado aqui e acolá nas escolas privadas de São Paulo enfim, comecei a poder viver disso, né? E à tarde eu ia para a faculdade de filosofia para estudar filosofia, para aprender o que é ética. E aí eu me encantei. Num primeiro momento eu não tinha muita ideia do que eu ia encontrar, mas eu me deparei com um curso assim de uma consistência espetacular, com professores maravilhosos. Eu não vou citar nenhum, porque eu certamente seria injusto com muitos outros, colegas interessantes, gente também um pouco mais velha, que está ali porque queria e não porque estava numa espécie de fluxo que segue a correnteza do ensino médio, né? Mas estava ali de fato para aprender e tal. E foram 4 anos sensacionais de filosofia na FEFELET, e isso me permitiu ganhar alguma consistência na parte de filosofia moral, onde o conceito de ética se instala. E aí, nesse meio tempo, surgiu um convite do meu colega da Casper, Mário Vitor Santos, que foi ombudsman da Folha, que, enfim, tem uma trajetória na imprensa muito robusta, para dar uma aula para um grupo de pessoas que se reunia na casa de uma outra pessoa, numa espécie de um sarau. Olha só. E aí ele estava sendo um pouco testado para ver se ele poderia ser uma espécie de diretor ou gestor dessa iniciativa, e ele foi chamado para indicar uma pessoa para dar uma aula, e ele falou, e foi muito legal, porque
eu tava em Peruíbe, sabe aquela coisa de férias de professor da USP, né? Meu Deus. Então, aluguei uma casa pra lá da estrada, sabe? Quando é pra lá da estrada, a coisa é feia, velho, né? É diferente. Então, é diferente. A gente... Bem longe da praia. Diferenciada mesmo, pra lá da estrada, vinha a pé, levava comida, ovos e tal, pá. Aí, tava lá, filhos, molecada, colegas, fomos para Peruíbe por conta de um colega da filosofia que convidou e tal, e acabamos alugando Casa isso aí. dos filósofos. Bom, aí tocou o celular, eu não vai atender? Não vou atender, era o Mário Vitor. Bom, cara, vem aí, dá uma aula para nós. Falei, tô de férias em Peruíbe. Aí o cara, bom, mas né? Você não pode vir? Eu falei, mas quando seria? Hoje. Aí eu falei, não, nunca, né? Nunca. Ele falou, velho, os caras, eles pagam legal pela aula, eu ouviria a proposta, né? Aí ele falou o valor, eu falei, onde fica esse negócio? Né? Aí eu peguei o Ford K, né? Pedro Táxi, subi a serra, deram lá o endereço, cheguei, né? Assim... Cheio de pompa. Nossa! Né? E eu não sabia, mas estava surgindo ali a Casa do Saber, né? E eu tava... Que legal, né? Adoro os vídeos da Casa do Saber. Abrindo, inaugurando, né? E Mário Vitor sendo testado e eu por tabela, né? E, fiz o que pude ali, né? Um sarau, uma hora, tava lá a galera, algumas pessoas conhecidas que não me autorizaram mencioná-las, fico quieto. E o certo é que quando terminou, a galera já me pagou, eu tinha lá um jantar e eu declinei, não, eu tenho que voltar para Peruíbe, eles acharam que eu tava brincando. Porque... O cara fez um bate-volta. Não, quando eu falei Peruíbe, deram risada, porque tinham me perguntado se eu sabia qual era a temperatura em Aspen naquele dia. Falei, em Aspen eu não sei, mas em Peruíbe tá quente pra caralho. Aí, os caras, eu falei, não, eu ainda vou voltar pra Peruíbe e tal. Aí os caras, não, esse é um palhaço, esse cara tá fazendo graça. Ele é divertido. Ele é um gênio compreendido. Imagina e tal. Aí, peguei o negócio, Ford K, vim descendo, cheguei lá, falei, velho, nós temos pizza pra semana toda, cara, tá muito legal. E aí, houve a inauguração da casa, o Mário Vitor foi o seu primeiro e acho que único diretor, né, dela, e eu comecei a trabalhar logo no começo e aí surgiram alguns alunos que eu jamais teria na universidade, né? E o primeiro deles, até hoje me mandou uma mensagem, foi o Fábio Barbosa, que era presidente do Banco Real. Olha isso. Do Banco Real, né? Hoje é CEO da Natura. Bom, depois teve Santander, depois teve Sim. HSB, não, desculpa, ABN AMRO, Santander, a Editora Abril, bom, e ele pegou e falou, você não quer dar uma palestra para nós lá na diretoria e tal? Olha só. Falei, uai, né? Aí ele falou, faz uma proposta comercial e tal. Aí eu falei, tá ok, eu mando. Lá em Peruíbe. Aí eu já não tava mais em Peruíbe, mas... Aí eu falei, coloquei lá, proposta comercial, né? Uhum. Aí eu falei, mas o que é uma proposta comercial? Aí eu liguei e falei, desculpa, mas o que eu ponho? Põe o tema que eu queria que fosse a vida que vale a pena ser vivida, né? Boa. Eu queria que fosse isso, duração 1 hora, não sei o que, e põe o quanto você quer receber, né? Aí eu falei, não tinha a menor ideia. Aí peguei um valor de hora-aula e botei lá, né? Aí veio a resposta. Eu, não, é uma palestra. Não é muito pouco. Esse valor é ridículo. Você não tem a menor noção do mercado de palestra? Eu falei, não, nenhuma noção. Não, é a primeira palestra que eu vou dar, nenhuma noção. GPT na época. Nenhuma noção, nada. Aí ele falou, não, então deixa que eu preencho o valor, né? Aí veio a proposta com o valor que ele preencheu, aí fui eu que liguei. Falei, não, eu não mereço. Imagina, cara, tem 0 a mais aqui e tal. Bom, o certo é que eu fui lá dar a primeira palestra, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Isso está fazendo exatamente 20 anos.
E de lá para cá, então, eu acrescentei, né, ao trabalho de professor, o trabalho de palestrante. Aí eu fui entrar num mercado onde já desbravavam, ou já desbravava com a competência, assim, indiscutível de sempre o Cortella, que já estava nesse mercado há pelo menos 10 anos antes de mim. E logo entrou comigo o Karnal e o Pondé, que vieram da Casa do Saber, como eu. Né? Todos vieram da Casa do Saber. Todos, menos o Cortella. E nessa época, tio, desculpa, só para não perder o fio da sua pergunta, foi aonde, né, depois dessa época que você estava falando de viralização, os vídeos seu, do Cortella, Pondé, foi no Facebook, acho que a primeira plataforma assim de rede social, que foi uma explosão gigantesca. Foi. Como é que você lidou com essa primeira explosão aí? Então, como todo mundo, era meio inédito para todo mundo, não tem curso para isso. Eram aulas, né? Que eles republicavam, não é nem... mas você ganhava um espaço na sociedade impensável para um professor. Exato. Você começou a ser reconhecido nas ruas. Sobretudo depois, verdade seja dita, da entrevista no Jô Soares, né? Em especial a segunda entrevista no Jô Soares, e essa teve uma viralização muito grande na época e eu sentia, né, a mensagem correndo nas veias da sociedade e as pessoas olhando e, né, loucura, acho que é ele e tal, e cutucando, esse é aquele palhaço que tava outro dia e tal, e isso, claro, até hoje, no começo eu estranhava muitíssimo, as pessoas têm, eu diria, maior gosto ou menor gosto por esse tipo de exposição. Para mim foi muito difícil, assim, né, as abordagens, as coisas, não sei o quê, esse negócio de tirar foto, papá, tudo isso no primeiro momento para mim foi muito novo e de certo modo incomodativo. Mas eu entendi que não tinha volta, né? Não tinha volta. Uma porta se abre e fecha. A única maneira de interromper aquilo seria abandonar completamente tudo. Ir pra caverna. Ir pra caverna. Não tem como um bom filósofo. Tem como, né? Você poderia voltar pra caverna. Aí eu resolvi aprender a lidar com tudo que o jogo exigia, ainda que nas redes sociais eu entrei tardiamente, só na pandemia que eu percebi que não tinha outro jeito, que eu tinha que investir, porque era o único modo do meu trabalho ser, digamos, anunciado, né? Era pelas redes sociais. Então aí, na pandemia, eu tinha várias... São frutos mais doces ou mais amargos, professor? Não, mais doces. Mais doces, né? 2 ou 3 muito amargos, mas mais doces de uma maneira geral. Porque eu adoro conversar com pessoas que raciocinam muito. Você fala de várias coisas. E para mim isso eu ficaria horas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu sou economista, né? Então para mim é número, coisa muito assim. Mas é como se fosse um refúgio. A filosofia é um refúgio para refletir como se fosse uma arte, entendeu? Boa. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Depois que eu começo a me dedicar à filosofia, não brotam muito mais perguntas do que respostas. Como é que foi esse estudo ao longo de 4 anos e a evolução, o doutorado? Me parece que hoje é uma discussão muito mais para expor perguntas, para respostas que não existem nesse momento, nesse plano. E fala um pouquinho, tem uma época da minha vida que eu fiquei completamente louco, eram tantas perguntas que não tinham fundamento nenhum. Eu falei, acho que a gente está aqui perdendo tempo. Muita pergunta, né? Muito questionamento leva ao sofrimento. Quem pergunta demais pode achar respostas que às vezes você não quer enfrentá-las, né, professor? Exato. Fala um pouco disso. Rapaz, ouvindo a tua pergunta, eu diria que naquilo que ela tem de afirmativo eu não poderia concordar mais. Eu tive a mesmíssima sensação, né? Você imagina que a minha trajetória na universidade ela é um pouco assim, pouco ortodoxa, porque eu fui fazer graduação depois do doutorado, né?
Então, assim, Olha só. não é o que tem de muito comum, né? Muito comum, é verdade. Bom, o que foi que eu aprendi na filosofia? Né? Porque quando você abre as cortinas e se depara com Sócrates, né? E o cara pega e diz, olha, a única coisa que eu sei, né, para ser mais exato, é que eu não sei porra nenhuma, né? Quer dizer, ou seja, a única certeza é a minha ignorância. Né? Isso, eu adoro isso. E é muito legal, porque isso já me torna o mais sábio homem do mundo. Porque os outros nem isso sabem, que são ignorantes. E aquilo, bom, quando você começa a estudar filosofia, tem quase que um valor poético. Você não entendeu o que o cara quis dizer com aquilo. Eu diria que no final de um percurso, você começa a entender o que ele quer dizer. Muito bom. Eu acho isso tão interessante que vocês estão falando, porque quando você faz um questionamento, por exemplo, para um rabino, ele nunca te dá a resposta. Até um terapeuta, ele faz você pensar. Claro. A filosofia é a busca de você pensar. Pois é. Que é tão gostoso pensar, o é. questionamento. E o teu trabalho está também ligado a explicar. Porque você é um professor. Então são tantas nuances assim que a gente vai ficando apaixonado. Você vai contando a tua história, tua vida, assim. E tem um livro que a gente ganhou, né, tio? Quando Tudo Não É o Bastante, que é de um rabino. Por isso que eu tô puxando. Ele fala que é uma frase conhecida, que tem 2 fracassos na vida. Uma não conseguir o que você quer e a outra é conseguir. O que você não conseguiu e o que você conseguiu? Ah, mas essa é muito boa pergunta. Obrigado. Muito boa pergunta. Você vê que é um programa onde as perguntas são melhores do que as respostas. Não é verdade? Olha, a constatação é fabulosa, porque se você não consegue o que você pretendia, há frustração. Perfeito. Se você consegue o que você pretendia, há tédio. Né? Porque aí conquistei. Já chegou lá, né? Bom, bom, claro, na minha vida assim, frustração eu cito. A gente adora. Caminhão delas, né? Pode falar uma grande. Nossa, sim, sei lá, eu nadava um pouco, mas eu era um nadador medíocre, eu só perdia, né? Sei lá, eu me meti a estudar japonês e percebi que o japonês é impossível, na verdade, quer dizer... Como é que você vai aprender um negócio que tem 10.000 caracteres, né? Cada negócio significa uma coisa. Os kanjis, eu fiz exame da universidade lá com 2.000 kanjis. Aí eles me aplaudem, porque 2.000 é um negócio perto do que um japonês de nível médio. Aí eles aplaudem e tal, mas tem 10.000, então fracasso, né? Exato. Depois, assim, mesmo assim, você me meti a estudar inglês e eu me viro como todo mundo se vira, mas é macarrônico, é fraco, quando pega literatura é um Deus nos acuda, apanha, matemática sempre fui medíocre, embora desse para entrar na USP lá, na FUVEST e tal, mas, velho, na hora que arrocha um pouco o negócio, você é outro mundo, você se perde. Em suma, fracasso, há um milhão a elencar, sem falar dos afetivos, né? Onde você decepções imagina amorosas, pessoas que gostam, desagravos, torturas, traições, dilacerações, né? Você não adianta, porque você acaba desenvolvendo um pouco de gosto pelo estudo, em grande medida por conta do capital estético acanhado. Você não vai se destacar pela aparência. Então é melhor ter alguma coisa que dizer para compensar a feiura, né? E normalmente esse tipo de pessoa não atrai todo mundo, entendeu? A gente sempre perde de alguém mais musculoso, né? Então conclusão, no que diz respeito às frustrações, há um caminhão delas, mas não foi só isso, né? Então, professor, mas deixa ele concluir. Só vou terminar, porque eu tenho que dar pelo menos um sucesso. Ele deu a lista do fracasso. Agora, eu tenho que ter direito a... Né?
Eu durante muito tempo da minha vida, inclusive durante o período que eu fazia o doutorado, eu tinha um sonho. Como eu tinha feito graduação na USP e tal, eu queria ser professor da USP. Né? Tá. E vai dizer, Legal. bom, mas tem, cada um Objetivo, tem... né? Pois eu achava que era legal e papai e tal, e assim, e não tava parecendo que ia rolar muito fácil, né? Porque eu tinha feito os estudos fora, eu estava no campo da comunicação. Até a graduação eu tinha feito na Casper, eu não tinha feito na USP. O curso que eu fiz na USP, tanto de Direito como Filosofia, não eram exatamente a escola onde eu pretendia entrar. Na escola onde eu pretendia entrar eu não conhecia praticamente ninguém. E piriri, porra, a coisa não estava caminhando bem. Tá. Né? Mas aí, não sei, também ligaram lá a operação do Cosmos, né? O cara ligou, olha, uma pessoa ficou doente lá na ECA, Olha só. no departamento de jornalismo e tal, e... Não foi nem isso. Foi o Bernardo... Porque a pessoa que ficou doente depois foi para ir pro CRP, né, para publicidade e coisa. Mas no jornalismo, com a primeira vez que eu entrei na ECA, o Bernardo Kucinski, que era o professor de ética, tinha ido para Brasília. Certo. Trabalhar no governo federal. Então abriu-se uma vaga de inopino. E aí Olha alguém só. falou com não sei quem, não sei quem, falou, olha, Destino, bichão. tem uma figura que dá aula, né, em coisa, em Tomucumac, não sei o quê, em Brechodó, em Sertãozinho, Cravinhos, Bonfim Paulista. Ele é um itinerante, uma espécie de Brancaleone da coisa. E assim, os alunos parece que gostam, curtem a aula e tal. Então, para tampar um buraco, por que não chama esse cara? E ele é doutor, né? Não vai causar transtorno. Ué, chama. Se não tem mais ninguém, né? Chama esse mesmo, né? Aí eu entrei como professor conferencista, que ele chama, quer dizer, aquele que não tem vínculo nenhum com a universidade, a não ser ir lá trabalhar de graça e tal, e lá fui eu, nóis. E cheguei ralando, né, assim, dando aula das 8 ao meio de sangue nos olhos. É a chance, velho. E, né, sabe aquela coisa, nossa! Agora sou eu. E assim, porra, os alunos, caralho, pelo menos esforçado esse cara né? E aí, quando surgiu a abertura de um concurso, eu fui um candidato óbvio para aquela vaga e felizmente deu tudo certo e eu acabei ficando ali na ECA quase 20 anos e foi um triunfo da minha vida. Lógico. Talvez o maior triunfo, porque, claro, hoje eu sou palestrante e tenho uma visibilidade maior do que eu tinha antes, muito maior, mas ser palestrante nunca foi um sonho, nunca houve um projeto, nunca foi uma coisa desejada mesmo. Era o e-mail do comercial lá que você pediram para escrever, sabe? Faça um projeto comercial. Não né? cara? Apareceu, caiu do céu, assim. Claro que eu me adaptei ao trabalho de palestrante, eu acho que me adaptei bem, eu acho que o meu trabalho como professor facilitou muito esse novo trabalho, eu entendi bem as necessidades desse novo público, e então eu fui, eu diria, absorvido pelo mercado de maneira imediata, e a minha vida evidentemente mudou muito legal. Imensamente. Incrível, incrível. É. Só pra você fazer a pergunta, vai lá, tio, mas só pra fazer uma colocação aqui. Cara, que bonito, porque assim, quando você fala que isso que te preencheu, imagina, tio, a quantidade, além de pessoas que ele formou, né, na universidade, o legado que você deixa do seu pensamento, né, com o educacional, que é o que a gente é apaixonado. Diga lá, tio. Não, certamente o professor conhece muito melhor do que eu os princípios do Schopenhauer.
né? Um filósofo alemão, para quem não conhece. Existe uma profunda necessidade, talvez, de um pessimismo filosófico do Schopenhauer, né? Certo. Ou seja, do cara encontrar uma série de problemas e lidar com os conflitos. A minha pergunta é o seguinte: você olha o Schopenhauer como um grande colaborador, ou é um cara que mais arrasta para o problema do que, de fato, deixa você viver? Em algum momento você ficou louco com a filosofia e, mais velho, você conseguiu entender alguns problemas que antes você não enxergava, ou não? Olha, bom, tentando responder essas várias perguntas, eu já nunca fui, assim, alguém contentinho, né? Então, sempre mesmo antes da filosofia, eu já tinha percebido que viver podia ser entendido como uma aventura, que não era vamos dizer, difícil, né? Para não causar transtornos, né? Mas assim, jamais diria, como o sábio Sileno, que a única coisa que teria dado jeito era não ter nascido, né? Mas agora que nasceu é tarde demais, né? Então, um exagero. Agora, bom, então esse é o primeiro ponto. Eu acho que a filosofia meio que combinou super bem comigo e também nunca encontrei nenhum filósofo super alegrinho com as coisas do mundo. Também não tem. Bom, agora, segundo ponto. O Schopenhauer escreveu uma grande obra, O Mundo como Vontade e Representação, onde ele destaca de maneira, a meu juízo, genial, né, que, bom, o mundo da representação são as coisas que passam pela tua cabeça, né? Discursos, fórmulas, moral, conhecimentos, ciência, etc. E o mundo da vontade são as forças vitais que estão no subterrâneo e que estão, eu diria, patrocinando e conferindo energia a esse mundo da representação. Bom, isso é para falar muito secamente. Ora, costuma-se dizer que Schopenhauer é um cara extremamente pessimista, e isso é, digamos, uma espécie de quase que jargão da filosofia, um marketing da filosofia, em especial por conta de um pêndulo, que ele diz que de duas uma, ou você deseja o que não tem, né? E aí é a frustração, ou você tem o que não deseja mais, e aí é o tédio. Portanto, a vida oscila entre a frustração e o tédio, ou seja, oscila entre a desgraça e a miséria. Então, bom, é claro, uma das frases mais tristes mesmo da filosofia sobre a existência. Porém, Schopenhauer escreveu uma obra sobre a felicidade, sabe? Então, quer dizer, ele propôs alguma coisa que não é simplesmente devastador. Ele propôs uma saída, né? Ele propôs uma solução, né? Que não vem ao caso aqui, mas basta apenas para dizer que eu vejo a filosofia um pouco assim. Eu vejo a filosofia como profundamente crua, no sentido de dizer as coisas como elas são, mas dizer, peraí, né? Se você acha que é tudo zerado de significado, calma lá, né? Por exemplo, você pode ter uma potência de agir que se eleva ao longo da vida. E quando você passa para um estado mais potente de você mesmo, Spinoza chamou de alegria. Pô, aí é legal, né? Então, por quê? Porque você vê a possibilidade de, no meio da vida, ter um ganho de potência vital. Claro que tem a tristeza, claro que a tristeza talvez seja mais provável, claro que ela é mais frequente, claro que a finitude se impõe, claro que vamos morrer, claro, eu sei tudo isso, mas não há dúvida que existe alegria. Exemplo. Professor, dê um exemplo. Exemplo, professor. Aqui, cara, aqui. Quer dizer, eu tô ouvindo perguntas que claramente estão me potencializando. E não é uma teoria. Você pode olhar. Eu comecei
né, com uma potência X e eu estou, obviamente, com uma potência Y e Y é maior do que X. Portanto, houve aqui alegria. Muito passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser. Pô, não é legal? É legal. É maravilhoso. É maravilhoso. E maravilhoso trocar os dials, né? Porque a gente tá numa estação que a gente precisa transitar as nossas emoções. Não é, que cara? insuportável que é ser tão alegre pra caramba, né? Como é chato ser tão, né? E ó, tio, tá me ouvindo? Eu te ouço perfeitamente. Ó, você parou pra perceber, já parou pra refletir que você deve ser da geração dos 12 anos do fundamental e do médio, né? 12, depois passou pra 13, eu fiz só 12. Bom, exato. Nesses 12 anos aprendi coisa pra caralho, né? Aprendi até que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1. Fórmula de Bhaskara, B2 menos 4AC. Eu aprendi os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Fórmula do calor. Eu aprendi, aquele negócio de... Q igual a MC delta teta. Log. Constância de Avogadro. Seno, cosseno, tangente. Porra, agora, por que cargas d'água não tivemos, junto com tudo isso, uma reflexão sobre a vida que fosse, eu diria, para além do senso comum, sabe? Uma reflexão filosófica sobre a existência, que tratasse, por exemplo, das emoções. Perfeito. Que te explicasse o que é o temor, o que é o medo. Né? Exato. Por que isso tem que ficar na base do improviso? Por que você tem que saber que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1, mas não sabe o que é alegria? Não sabe o que é esperança? Não sabe a diferença entre alegria e esperança? Não sabe. E são coisas que, eu não estou dizendo para botar isso no lugar de nada, mas eu estou dizendo que isso tem que ter o seu lugar no ensino. É a escola o lugar de trabalhar isso, por quê? Porque a família, sobretudo na nossa sociedade, não tem condição de oferecer nenhuma formação filosófica, a não ser casos absolutamente excepcionais, provavelmente na casa da Marilena Chauí, as pessoas não precisem aprender filosofia na escola. Mas saiu disso que é estatisticamente 0, o resto é tudo de orelhada, é tudo botucudo, é tudo senso comum. Cabe à escola proporcionar fundamentos, que são fundamentos, eu diria, 1, de nível existencial, o que significa viver. 2, de nível, vamos chamar, gnosiológico, mas deixa isso ao lado, de o que é conhecer, o que é aprender, o que é estudar. O que significa isso? Porque, se eu tô lá estudando, nada mais legal do que aprender o que é estudar e o que é aprender. O que significa? Exatamente. O que precisa acontecer na sua cabeça para você ter certeza que aprendeu, né? E terceiro, na questão ética de convivência, a questão, eu diria, da convivência harmoniosa, do respeito pelo outro, o estatuto do outro na sua vida, como é que, né? Isso não pode ficar ao léu, ao Deus dará. Isso não tem que estar presente no nosso fundamental e no nosso ensino médio, e tá aí uma bandeira para levantar, né? Claro, acho maravilhoso. Alguém tem que nos ouvir, né? E aí você vai dizer, um dia me disseram, mas não tem nem professor para isso. Então tá, né? Foda-se, não tem como. Então, dê um jeito de formar os professores. Daqui 4, 5 anos a gente resolve o problema. Cria uma disciplina. Cria uma coisa, faz ou transdisciplinar, ou sei lá, haverá dentro da educação gente muito melhor do que eu para pensar a melhor forma de tratar isso. Mas dizer que não tem professor para isso, pois que se forme. Aliás, nós estamos numa sociedade onde o professor de matemática não é necessariamente formado em matemática, porque tem esses arranjos, esses acochambramentos. O jornalista também não A carreira de professor é tão pouco atrativa que às vezes, de fato, falta gente para trabalhar. Então, pois que façamos uma carreira super atrativa para a escola pública, que abriga mais ou menos 85% dos alunos do país, né? Que essa carreira, sendo atrativa, atraia gente interessante, que pessoas que hoje estão estudando já pensem,
ser professor é uma, hein, cara? Pô, os caras, né? Você entra com 15 pau por mês pra você ver como faz fila até Itapecerica. Muito. Pra fazer concurso, né? Então, e aí a gente atrai os melhores. E aí você vai ver. Vai ter gente se inscrevendo em faculdade de filosofia, de sociologia e tal, para atender a uma demanda existente, e você tem uma nova sociedade que pensa melhor, que se posiciona melhor, que vive. E assim, se você vier me dizer que não temos recursos materiais, eu apenas lembro que reza aí o discurso oficial que nós somos 11ª economia do mundo, né? Ora, a riqueza está em algum lugar e é preciso que ela, de certa maneira, melhore a vida das pessoas, que ela contamine mais todo mundo, sem entendeu? dúvida. E isso, claro, espaço tem, né, através professor? da educação tem que ser possível, sabe? Porque quando você vê aí os rankings internacionais de escolaridade, o Brasil está sempre na rabeira e ninguém se incomoda com isso, ninguém se envergonha disso, ninguém nem comenta isso, mas a cada 2 anos tem avaliação aí do PISA, do não sei o quê, 80 países concorrendo, a gente fica em 74 em matemática e ninguém fala nada. É verdade. Pô, é verdade. Ô tio... Não, e é engraçado que você puxa essa molecada se formando no Japão, na Finlândia, o respeito que esses caras têm pelos professores é bizarro. Coreia do Sul, uma referência Coreia quase do que... Sul. São Agora, referências. professor, eu te apresentei hoje aqui, porque o nosso mercado ele é muito de inteligência artificial, de empreendedorismo, etc. e tal. Mas atrás de toda relação, tem um ser humano. Né? Hoje em dia, assim, o cara que aperta o botão do ChatGPT é um ser humano. Então, a filosofia, na minha visão, é um pano de fundo da sociedade que, por consequência, impacta em várias questões, inclusive na nossa própria existência. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Ou deixando de fazer, sei lá. Mas na minha vida, até para resumir, não tomar muito na questão da pergunta, é o seguinte: na minha vida eu tive vários momentos difíceis, de autorreflexão, depressão, ansiedade, não sei o quê, um monte de coisa. E teve um passo na minha vida que transformou profundamente a minha maneira de enxergar a minha própria existência, que é o autoconhecimento. Então, a batalha de você se autoconhecer e saber até onde você quer ir por conta própria e até onde você está pensando com a cabeça dos outros, digamos assim, né? O autoconhecimento, ele permite você se colocar no mundo onde você quer ir, onde não quer ir, o que você quer fazer, você quer viajar, quer trabalhar, não sei o quê, enfim. Então, para mim, foi uma virada de chave profunda. Como é que você enxerga essa coisa de o autoconhecimento? E aí eu queria depois que você fizesse um link com a inteligência artificial, que daqui para frente a gente vai começar a ver de forma muito exponencial. Mas fala primeiro do autoconhecimento. Qual é o papel, o estudo? Porque para mim mudou minha vida, tá? Mudou minha vida. Quantas máscaras do autoconhecimento que a gente vai aprofundar? Pois olha, a questão do autoconhecimento entrou para a agenda do mundo do capital, digamos assim. Eu sei disso porque eu vejo pelos temas que me pedem para desenvolver nas palestras. Mindfulness. Então, isso foi do ano passado. Né? Era a temática. Então, agora, é curioso, porque apresenta-se como uma coisa novedosa aquilo que estava no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, né? Nada em demasia e conhece-te a ti mesmo. 2 grandes recomendações que dão meio que o pontapé inicial do pensamento ocidental. Total. Né? Bom, a grande pergunta quando você fala em autoconhecimento, né? Vamos conhecer, sei lá, vamos conhecer essa mesa. Então, claro, eu sou quem vai conhecer e a mesa é o objeto a conhecer e, portanto, o conhecimento é sobre a mesa, etc. Certo. Agora, o problema do autoconhecimento é que quem vai conhecer e quem vai ser conhecido é a mesma instância, né? E aí a grande pergunta o que é esse auto
que vai ser conhecido. Boa. Quantas pessoas você tá dentro desse alto? Que você se comporta no ambiente social, não, né? Você já botou a palavra pessoa, eu nem me atrevi. Tá bom. Ué, Pois é. O que é o alto? Porque... É uma coxa de retalhos, Vamos lá. Descascar a cebola. No pensamento grego, o conhecimento de si tinha a ver com o papel no cosmos. Ou seja, as características da nossa natureza indicariam como nós temos que viver. Mais ou menos assim. O vento é perfeito para ventar e cumprir o seu papel no cosmos. A maré é perfeita para marear e cumprir o seu papel no cosmos. Assim pensavam os gregos. Ora, então Clóvis é perfeito para clovizar e cumprir o seu papel no cosmos. O clovizar eu poderia explicar. Então, natureza de explicador. Então você tem uma função cósmica, que é o que importa para se conhecer. O que você tem que conhecer é qual é o seu papel no universo. Perfeito. O problema é que com Copérnico, Galileu e Newton, a ideia de cosmos como uma máquina onde o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, o intestino peristalta, o coisa, o pulmão, essa máquina foi por terra, porque o universo é infinito, é uma zona, como Schopenhauer, um universo de forças cruas, desorganizadas. Então você não tem o meu lugar. Então esse alto foi por terra. Que outro alto haveria? Um eu cartesiano que pensa? Mas o eu cartesiano que pensa é só a parte consciente do eu. E o inconsciente, tão trabalhado pelo Schopenhauer, pelo Dr. Freud, Será que o eu são os meus talentos? O eu é a minha competência intelectiva? O eu são os meus sentimentos? A maneira como eu me deixo afetar pelo mundo? Será que eu sou aquele que se deixa alegrar com o sorriso da Isis Valverde, né? É uma definição possível, né? Quem é Clóvis? Aquele que se alegra diante de Natália do Vale. Por que não? Eu estou usando um critério que é um critério afetivo, é o critério da emoção. Então, perceba que na hora de falar em autoconhecimento, você mergulha numa espécie de abismo sem fim de alternativas, aonde você precisa explicar o que é exatamente do que você está falando. Perfeito. Né? Do que você está falando. E eu diria, as alternativas são tão infinitas e plurais que você corre o risco de se desesperar. Porque você vai lá, então caralhos, quem sou eu? Pois o eu é o ego, mas o ego é só um pedacinho da coisa, né? Do cogito, ergo, sum, penso, logo existo, mas... E o que está atrás, fora da sua consciência, aborrecendo a sua consciência, né? Que todos os filósofos da suspeita, mesmo Schopenhauer, Nietzsche, Freud, etc., que vão explicar que a gente tem consciência só da ponta do iceberg, o resto que existe na nossa psique, ele transcende a nossa consciência, isso não importa no autoconhecimento? Então ninguém faria psicanálise, porque a psicanálise é um método de busca de explicações para além da consciência do início da terapia. Então, há 1 milhão de perspectivas a considerar, e é por isso que eu acho que só isso que eu disse já é legal pro fulano, porque senão, autoconhecimento, eu preciso me conhecer melhor. Então, né, aí eu pego lá no YouTube e vejo lá 10 perguntas para se conhecer. Porra, velho, e tá escrito otário aonde na minha testa? Porque tô há 60 anos, não tenho a mais pequena ideia de quem eu sou. Não posso te falar uma coisa? Veja bem, a gente vai envelhecendo na vida e a gente vai passando por um processo extraordinário, que é aceitar quem a gente é, mas de uma forma... Estou dizendo o seguinte, quais são suas vontades? Você quer sair para comer uma pizza ou meditar na garagem da sua... Sei lá, umas coisas mais loucas possíveis. E você vai se permitindo abrir, contanto que você não pira ninguém, cometa nenhum crime, etc e tal, você vai se permitindo. Então, o envelhecimento, a maturidade traz um processo onde você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Só que, quando você é mais novo, você tem medo de que as pessoas vão te julgar, você quer ser aceito no colégio, piriri, pororó. Então, quando você vai ficando mais velho, você se permite.
Eu acho que talvez isso seja uma gotinha do autoconhecimento. Eu acho. Eu adorei o que você falou. Eu acho que seria muito legal se todos aqueles que fossem amadurecendo ganhassem essa gota de sabedoria a que você se refere. Mas Obrigado. essa gota de sabedoria em você deve à filosofia. Sem dúvida. Pois é. Eu conheço um monte de gente bem madura do ponto de vista de RG, né? Do ponto de vista de data de nascimento, mas que continua tão escravo do olhar do outro quanto sempre foi, sabe? Que continua o tempo inteiro asfixiado e torturado por um mundo que nunca lhe permitiu ser quem deveria ter sido, como você falou. Então eu adorei o que você disse, adorei. Olha só, adorei o que você bonita, falou. as pessoas se autoafirmam, né? Impressionante, né? Na rede social como isso acontece. E junto com a pergunta dele vem a inteligência artificial. Você falou uma coisa espetacular, que a pessoa pergunta no YouTube quais são as 10 formas de ser da felicidade. Isso. E a pergunta mais insuportável e é mais falada é se a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Como se enxerga a inteligência artificial? Bem, eu durante muito tempo entendi que a inteligência era um atributo do vivente. Eu ia dizer do humano, mas eu vou estender para não arrumar confusão com o pessoal que estuda os símios superiores, que vão dizer que são inteligentes, gente que estuda cachorro, diz que o cachorro é incrível e tal. Então, eu sempre entendi que é uma questão é um atributo dos viventes. E eu sempre entendi que a partir da inteligência dos viventes, sobretudo os humanos, mas alguns animais também, souberam, digamos, estender as competências do próprio corpo através de instrumentos, ferramentas, técnicas, né, que poderiam potencializar as habilidades do corpo, como, por exemplo, uma pá, que funciona no lugar da mão de maneira melhor do que a mão, como, por exemplo, uma lente que permite enxergar melhor do que o olho, mas evidentemente que tudo isso sempre foi entendido como uma produção da inteligência humana enquanto objeto técnico para permitir alcançar propósitos desejados e assim por diante. Bom, muito bem. Eis que no século XX em especial, né, e aqui eu queria já ir direto ao ponto porque é preciso, vai surgir uma ideia proposta sobretudo por um filósofo alemão chamado Heidegger. Certo. Ele vai chamar de mundo da técnica. Então, o que mudou? Né? Bom, se durante muito tempo ficava claro, eu penso, elaboro a técnica, sei aonde quero chegar com a técnica e controlo o uso da técnica para chegar onde eu quero chegar, o mundo da técnica se caracteriza por uma pequena inversão. Quer dizer, é a supremacia da razão instrumental sobre a razão objetiva. Ou seja, eu ganhei grande competência em produzir meios e fui perdendo competência em discutir os fins, os propósitos, aonde eu quero chegar, aonde a humanidade quer chegar, qual é uma sociedade justa, o que é, né? Uma existência feliz, uma sociedade justa e uma humanidade profícua, sei lá, uma humanidade realizada. Então, o que aconteceu? O meio foi se legitimando por ele próprio, ele foi ganhando sentido por ele próprio. E aí o que aconteceu é que perdemos um pouco o controle e a mão de para onde as coisas estariam indo, de tal maneira que hoje estamos inscritos num movimento sobre o qual não temos completamente controle, de tal maneira que as técnicas vão se multiplicando e se substituindo e se repondo, sem que tenhamos tempo de maturação crítica para reflexão do que queremos fazer com aquilo, se aquilo é pertinente, se não é pertinente, se nos serve, se não nos serve, e assim por diante. E passamos, de uma certa forma, a ser avaliados e julgados em função da nossa competência para usar o instrumento, independentemente do propósito ou da finalidade a ser alcançada. Que é
a famosa discussão entre a razão instrumental e a razão objetiva que a escola de Frankfurt tanto destacou, né? Quer dizer, houve uma supremacia da razão instrumental sobre a razão objetiva, ou seja, uma espécie de alucinação, uma histeria técnica, né? Em detrimento de uma reflexão crítica sobre os destinos, né? Aquilo que os iluministas refletiam tão bem, onde queremos chegar, né? Uma sociedade realizada, próspera, lúcida, competente, sem... Então, havia claramente um lugar onde chegar. E hoje, o que acontece é que a técnica, ela se reproduz de maneira ensandecida e você pergunta, mas e daí? Porra, e daí? Pra onde vai? Isso depois do 15 veio o 16. Exato. E depois do 16 veio o 34, né? E depois tem o 34 mini. E vai comprando. E por quê? Porque, veja, talvez porque o capital precise circular muito rápido, para isso... eu lanço um celular por ano e ponho lá uma câmera a mais para justificar um novo consumo bacana, mas aí eu preciso acelerar. Então, a cada 6 meses. Aí eu preciso acelerar a cada 3 meses. Então, acelerar a cada mês. E haja inovação, né? E haja departamento de inovação para justificar, porque senão, se é a mesma coisa, não vou comprar. E quando a inovação não basta, que faço eu? Dou um jeito de não funcionar mais com os aplicativos em questão, porque aí vai ter que comprar, querendo ou não. Eu preciso Ou reduz a velocidade. Aí tá fora, não brinca mais, tá excluído. Eu vou pedir licença até para fazer uma provocação com você nesse momento, professor, viu, tio? Que nós temos a inteligência artificial. E eu queria que ela fizesse uma pergunta para você, uma pergunta filosófica, bora já lá, que a gente não sabe para onde ela vai nesse momento. Lá. Tem aqui o ChatGPT, você pode conversar. Aqui, ó, vamos lá. Então, vamos lá. Fazer uma pergunta, para ela te fazer uma pergunta. Claro. Vamos ver o que você vai responder para a inteligência artificial. E no final, e agora ela deu um problema aqui, né? Bem na hora da conexão, porque estou sem internet, mas agora eu coloco. Calma lá. Vamos lá. Aqui. Não esquece de checar a bexiga do professor Clóvis, hein? Você tá tudo em ordem. Olá, tudo bem? Quiser no banheiro. Oi, tudo bem? E com você? Tudo ótimo. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta filosófica para o professor Clóvis de Barros. Claro. Que tal esta? Professor Clóvis, como o senhor define o sentido da vida em uma sociedade tão acelerada e tecnológica como a nossa? Pois é. Excelente reflexão. Veja só, eu justamente estava explicando aqui, antes de você nos brindar com a sua presença, que tínhamos perdido a competência para refletir sobre isso que você pergunta. Exatamente por quê? Porque instrumentos como você acabaram de tal maneira anestesiando a nossa reflexão crítica que nós nos encantamos com os artefatos, inserimos tudo isso numa lógica de consumo que permite a aceleração do capital e, com isso, o enriquecimento dos mesmos e, no final das contas, acabamos um pouco despreparados para refletir sobre o sentido da vida, que é o objeto da sua curiosidade. Maravilhoso. Faça uma pergunta para finalizar aqui, para ela mesmo. Se quiser, pode fazer uma pergunta. Uma pergunta para ela? Uma pergunta que a filosofia talvez não te respondeu e você pergunta várias vezes. Por que não? Que né? repita na sua cabeça essa pergunta. Por que não? O que é técnica? O professor Clóvis de Barros perguntou para você o que é técnica. Claro. O que é técnica? É uma pergunta profunda e fundamental. Refletir sobre ela pode abrir muitas portas para entendermos melhor nossa relação com a tecnologia e nosso lugar no mundo. Tá certo. Isso é uma coisa que a gente vai ficar bugado aqui, né, professor? Ó, vamos voltar aqui. Cara, o que eu penso, né, é que eu não sou um radical, né, e assim, eu estou absolutamente convencido de que temos que
retomar uma competência de reflexão crítica sobre as coisas do mundo. E não é a mera competência do uso da técnica que resgatará essa competência. É um pouco antes, né? É refletir sobre a pertinência do uso. Eu queria... Muito bom. propor que quando Dédalo estava preso no labirinto, né, com o filho Ícaro, né, e ele estava preso ali porque foi uma confusão terrível que não dá para explicar aqui. Ele começou a montar com gravetos 2 pares de asa, porque o único jeito de sair do labirinto que ele mesmo tinha elaborado, que ele não podia sair do labirinto que ele mesmo tinha elaborado, veja só como a história é bonita, né? Era voando. Então, ele começou a montar 2 pares de asas. E aí ele diz para Ícaro: presta atenção, malandro. Isso aqui é frágil. Você tem que voar de boa. É só para sair daqui. Vai se meter por aí que essa porra arrebenta. Tonto. E Ícaro: não, tô de boa, vou contigo e tal. Aí saíram os 2 voando, né? Saíram de Creta em direção à Grécia, lugar paradisíaco, e Ícaro, né, deu a louca. Nossa, né? Eu vou dar um rolê aí e já volto, né? E aí o que aconteceu? Vou voar horas. Isso, Dédalo fabricou a técnica que matou o filho, né? Na frente dele. Ora, perceba que havia uma reflexão prévia sobre as condições do uso da técnica, os limites do uso da técnica, eu diria, a pertinência do uso da técnica. Tudo isso foi pensado previamente por Dédalo, antes de começarem a voar. Perceba? Lógico. O que nós queremos? Nós queremos só sair daqui, velho. Então, isso aqui não é para você fazer asa delta. É outra coisa. Então, isso aqui é só para sair daqui. Então, havia claramente uma espécie de controle intelectivo sobre o uso pertinente daquela técnica. Perfeito, cara. Você percebeu? Lógico. Então, e a relação dopaminérgica que esse vamos negócio tá combinar levando. que eu tô contando uma história que não é de hoje, né? Não é de Harvard, é uma história da mitologia. Que é pouco discutido do que você tá falando. Não é, o cara? quanto tempo a gente vai ficar nesse negócio e a dopamina vai Não deixar a é? gente cada vez mais burro e, né, e viciado. Então, É pra voar só um professor, pouquinho. Diga. Eu quero fazer uma perguntinha. Eu tô adorando suas respostas. Eu sou Tá demais. completamente viciado na Aliás, tá maneira muito como você gostoso constrói o teu papo, cara, de raciocínio. verdade. Se você quiser ir no banheiro, quiser fazer xixi, você avisa, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu tô bem. Eu me preparei para vir. Que bom. Aliás, eu até combinei aqui com o professor, a gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, Tá. o tio vai fazer a pergunta, se tiver... Na verdade, tio, dá pra ficar muito tempo aqui, né? Mas manda bala. Sim, mas, bom, eu quero fazer 2 principais. Boa. Mas a primeira é a seguinte: como você avalia o sucesso? Né? Quais são as características éticas, morais, as práticas que você acha que são essenciais para um cara que quer ter sucesso? Porque eu vou te falar um negócio. Sucesso para mim ao longo da minha vida sempre foi ganhar dinheiro, investir na ação correta, abrir uma offshore, expandir o banco pelo planeta todo. Isso para mim sempre foi o meu grande tesão. Hoje, o meu sucesso é chegar em casa, ver o vira-lata que eu adotei faz 2 meses e deitar com ele roncando na minha orelha. Isso para mim é sucesso. Então, como você avalia o sucesso? Ele é relativo? Ele não é? Ele é a felicidade? Ele não é? O que é o sucesso, porra? Bem, eu tendo a pensar, ouvindo as pessoas, que o sucesso é um crivo social a respeito das vidas das pessoas que integram esse universo. A palavra sucesso, ela aponta para isso. A sociedade, ela tem uma espécie de gabarito, né? de critérios que definem uma pessoa bem-sucedida, né? E você mesmo, na sua pergunta,
disse. Elas, no fundo, hoje nós poderíamos pegar tudo isso e dividir em dois grandes grupos, que seria a prosperidade de um lado e a legitimidade, o reconhecimento, ou se você quiser chamar de glória, celebridade, etc., do outro lado. Então, veja, uma pessoa rica e famosa é uma pessoa entendida pela sociedade como uma pessoa de sucesso. Então, o sucesso é um critério social. Agora, portanto, ele é relativo à sociedade, portanto, ao tempo e ao espaço, ao lugar onde você está, ao lugar onde você mora, etc. O sucesso o sucesso é um fato social, no meu entendimento, certo? Agora, você chegar em casa e curtir o seu cachorro, isso eu chamo não de sucesso, não de vida bem-sucedida, mas de uma vida boa, o que é outra coisa. Eu diria até que muito diferente, se não radicalmente diferente. A vida boa, ela tem a ver com o entendimento íntimo e profundo daquilo que entendemos para nós como a plena realização de nós mesmos. E eu, no meu caso, entendo que a minha vida se realiza através do meu trabalho e através dos momentos que eu tenho para tornar ideias complicadas mais claras e acessíveis, portanto, através do meu trabalho docente, né? Através do meu trabalho didático. Então, eu diria que a busca da perfeição possível, da perfeição dentro dos limites das minhas possibilidades do meu trabalho, a busca da excelência, ela é um elemento que constitui a minha vida boa. E isso, veja bem, se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas, cite aí profissões de gente bem-sucedida, é pouquíssimo provável que você encontre alguém que diga professor. É pouquíssimo provável. Senão, eu apostaria tudo que tenho, o que é fácil no meu caso, que seria 0. Mas não importa. Por quê? Porque é claro que é infinitamente mais relevante para mim, né? O debate de ideias, a apresentação das ideias, o esclarecimento das ideias, do que propriamente os critérios que a sociedade aonde eu vivo consideram como próprios de uma vida bem-sucedida ou de uma pessoa de sucesso. Então, nesse sentido, eu penso que uma pessoa que leva uma vida boa pode levar uma vida simples, gosta do que tem, curte o que tem, se realiza com o que tem, busca o aperfeiçoamento de si mesmo e pode não ser aplaudido por ninguém. Uma pessoa pode ser aplaudida por todo mundo e levar uma vida fútil, desbaratada, empobrecida, frustrada, rancorosa, invejosa e enciumada. Mas também tem a possibilidade do indivíduo viver de maneira simples e devastada e frustrada e nada satisfeita, e é possível também que um indivíduo aplaudido, reconhecido, próspero, seja também extremamente realizado na sua natureza e leve uma vida. Portanto, resumindo a minha resposta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, todas as possibilidades são possíveis. Eu adoro isso. É demais. Professor, ô tio, calma. sensação. Você tem mais uma pergunta ou você tem uma conclusão aqui, tio? Porque a gente tem um After Talks. Uma pergunta. Então deixa eu pedir uma gentileza. Quem tá assistindo a gente aqui nesse podcast, vou até aproveitar de uma forma elegante, que a gente faz um After Talks, que é um papo que a gente faz depois que acaba o podcast. E a pergunta do tio, gentilmente, você pode fazer no After Talks, que a gente tem que finalizar. Olha que coisa gostosa, quando a gente sai no auge, sai nas palmas. Querendo isso é o melhor da vida, né? Não é. Professor, a gente tem que sair para ficar 5, 6 horas conversando. Não, Opa! Não é pouco. Mas, como a produção, a direção, apesar de não parecer, colocam, você precisa fazer isso. Tá marcado. Tá marcado, tá aqui, ó. E é uma tradição nesse programa, certo, que é você revisitar
algum momento da tua vida, principalmente da adolescência, que o quadro final chama De Volta para o Futuro. Uma forma bacana, você lembrar de McFly, você deve ter assistido alguma vez na sessão da tarde. Você com seus 18 anos, pequeno Clóvis, talvez em Sorbonne, talvez... Não, 18 anos. 18 anos talvez, na praia. Qual é a praia que você frequentava? Peruíbe. Peruíbe região, né? Perto da estrada. O que Clóvis falaria para o pequeno homem Clóvis de 18 anos, olhando na face dele, se você tivesse a oportunidade de se reencontrar? Jogue no lixo pelo menos metade do medo que você carregou de não alcançar aquilo que sempre quis alcançar. Em outras palavras, procure entreter a mente com aquilo que é construtivo e que permita o seu engrandecimento. E não dê tanto espaço na mente para conjecturas infundadas de índole profundamente pessimista, de que nada vai dar certo, etc. Porque só foi peso e nunca catapultou para nada de positivo. Então, eu penso assim, o Montaigne tem um ensaio que diz parecido com isso. Muito lindo, tá? Bonito. Qual é a ideia? Se eu deixo o espírito, tipo a mente, sem um que fazer, ela fica perdida e ela vai buscar um rato morto no terreno baldio. E ela me volta com os negócios muito ruins, cara. Então, eu procuro evitar de deixá-la completamente solta, a não ser em cenários completamente controlados, como são os cenários de terapia. Isso o Montaigne não falou, mas isso é o que eu estou falando. Agora, quando não tenha o controle, então procure dar à mente atividades que sejam produtivas para o seu engrandecimento. E aí não faltam, hein? Quando o professor um dia me mandou ler Machado de Assis porque ia cair no vestibular, ele perdeu a oportunidade de me dizer: leia Machado de Assis porque isso te engrandecerá, isso te tornará melhor, isso te elevará o espírito. Então, comecei a ler outro dia um livro que eu tinha lido para o vestibular, foi Yaya Garcia, né? De Machado de Assis. Pô, eu comecei a ler no Kindle, né? E eu falei, pô, onde eu estava com a cabeça quando eu li esse livro? Porque eu li esse livro. Onde que eu estava com a cabeça que eu não reparei a beleza disso aqui? Primeiro capítulo, é espetacular o primeiro capítulo de Yaya Garcia. Eu devo ter lido só para fazer um resumo, para poder responder questão e tal. Então, proporcione-se atividades engrandecedoras, porque não vai adiantar nada para a sua vida ficar cogitando e caraminholando sobre percalços, fracassos e insucessos, porque isso nunca me serviu de nada. Vou aplaudir aqui, ó, viu? Que sensacional. Maravilhoso. Nossa senhora, é lindo demais, cara, de escutar. Tio, sua pergunta vai ficar pro After Talks. Muito obrigado. Ótimo, mas tá profundamente linkado. Sou eu que agradeço. Então aguardem After Talks, a turma da EQI, que a gente faz um podcast aí, um tempo um pouco mais curto. Mas, professor, pô, sempre é um prazer. É uma satisfação enorme. Não, foi incrível. Eu costumo dizer, isso é vida que vale por ela mesma, né? A gente costuma estar o tempo inteiro dando satisfação. Vai fazer o quê lá? Vai fazer o quê? E hoje em dia é tudo assim. Quantos seguidores vai ganhar? Quanto não sei o quê? Quanto sei lá. E aí, sinceramente, depois, como o tio disse muito bem, depois de uma certa idade...
Você completa X seguidores, vem a plataforma e me diz, agora rumo a 2X. E aí você fala, velho, isso já não me pega mais, porque o número não vai parar nunca, eu vou morrer antes dessa porra. Então, é o tipo do encontro nosso que valeu pelo encontro, valeu demais. pela ideia, valeu pelo diálogo, valeu pelo que aconteceu aqui, e o que for acontecer depois será bem-vindo, mas isso aqui foi vida que valeu por ela mesma. Nossa, que bonito. Obrigado demais, tio. Beijo Obrigado grande. vocês. Obrigado. Um beijo Valeu, enorme, valeu. eu adorei. After Talks não. Futurum Talks, até semana que vem. Estaremos de volta. Eu vou falar, cara, esse encontro tio Rico e o professor aqui vai ficar eternizado. Valeu!